galera do programa De Olho no Tour, começando o episódio de número 107 com Marcelo Boscoli, com Marcelo Andrade, comigo Carlos Matias, depois de um fim de semana aí dourado pro Brasil no Pan-Americano, hein, Marcelo Andrade? É verdade, apesar de muita gente não ter ficado ligado no Pan, até a mídia especializada também não ficou muito interessada, mas tivemos 2 medalhas de ouro, né? Da Chloé Calmon, longboard, era a favorita e ganhou. Da Lena Ribeiro, o Vinícius Martins também no Super Race, a Lena foi no Super Race, o Vinícius também, mostra que a categoria Super Race está bem representada pelo Brasil. E a Nicole Pacelli, que era a favorita e ficou com a medalha de bronze no Sup pranchinha, né, no surf, né, Super Wave. Enfim, assim, para o Brasil foi bom para ver como vai funcionar esse negócio de espírito de equipe. A Olimpíada já vem ano que vem. A gente vai ter os atletas melhores do mundo de pranchinha, ou Medina, ou Ítalo, ou Filipinho. Tá uma briga grande entre os 3 para 2 vagas. As meninas também, a Tati, a Silvana, querendo muito participar. E é uma coisa individual, mas ao mesmo tempo de equipe, né? Você vê que a Chloé ficou extremamente emocionada por ter ganho uma medalha de ouro, ter representado o Brasil, ter feito o melhor com pai e mãe, todo mundo lá acompanhando. Então o Brasil está de parabéns, foi o que podia fazer, pena que nenhuma pranchinha conseguiu a medalha. Pois é, realmente muito importante para o surf, né? Tá participando pela primeira vez de um evento tão grande assim, né? Agora, Marcelo Boscoli, para o Brasil mesmo não valia tanta coisa assim para as Olimpíadas, ou eu estou enganado? Não, tá certíssimo. Eu acho que o que foi importante e pode beneficiar o surf brasileiro no futuro é que o surf conseguiu 4 medalhas e, de certa forma, mostrou a importância que ele tem dentro de uns Jogos Olímpicos para o Comitê Olímpico Brasileiro. E mostrando essa importância, a gente pode conseguir uma verba maior, pode conseguir um centro de treinamento no futuro, então acho que esse aspecto foi muito importante. Outro aspecto importante também foi que houve uma estrutura, houve uma casa alugada, houve cozinheiro especial para a delegação brasileira, houve uma equipe completa, e isso foi, eu acho que vai ser serviu de experiência para os Jogos Olímpicos. Então esse foi um aspecto bom. Mas como você bem colocou aí, tanto para os brasileiros quanto para os americanos, não servia em absolutamente nada em termos de classificação olímpica. Por quê? Porque tem um critério de hierarquia, e pela hierarquia o número 1 é o WCT, é o CT. E a equipe americana e a equipe brasileira vai sair pelo CT com toda certeza. Valia muito e foi muito importante, quem soube se aproveitar muito bem dessa oportunidade foram os donos da casa. Os peruanos, eles venceram com o Luca Messinas, que é um surfista de Mâncora, do norte do Peru. Mâncora é uma onda pequena, uma onda com uma ótima formação, muitos brasileiros conhecem. Ele é filho de mãe e pai surfista, 2 locais ali do Pico, corre já o QS há algum tempo, venceu na pranchinha. E a Daniela Rosas também venceu na prancha feminina. Esses 2, se for falar assim, matematicamente não, mas garantiram a vaga sim para os Jogos Olímpicos. Hoje a gente pode afirmar que a gente tem uma vaga garantida para um japonês, que é o país sede, e 2 vagas garantidas, uma no surf masculino e uma no surf feminino, para os peruanos. E que essa vaga tem 99% de chance de uma ficar com o Luca Messinas e a outra com a Daniela Rosas. A menos que eles sejam, agora é meio confuso, né? Mas a menos que eles sejam superados no ISA 2020 por outros 2 peruanos, ficando entre os 4 primeiros colocados no evento que vai ser realizado no Japão em 2020. Isso é muito difícil, até porque os melhores surfistas de todos os países vão estar lá. Se um apenas ficar entre os 4 primeiros, ainda existe essa outra vaga que vai para eles automaticamente. Então, hoje, Japão com uma vaga, Peru com 2 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos, o resto todo mundo aí tendo que brigar pela vaga.
Marcelo Andrade, talvez uma grande parte da mídia, né, não deu a atenção que talvez você achasse que merecesse, né, o PAN, porque estava acontecendo o US Open, né? Um segundo evento de nível 10 mil, o primeiro das meninas da história, né? E aí com vitória de brasileiro, vários brasileiros indo bem durante a competição, final de semana chuvoso em grande parte do Brasil, a galera ligada no campeonato, talvez por isso não tenha dado tanta audiência assim para o PAN. O que você acha? Cara, acho que não, porque de uma maneira geral, todos os esportes não teve nenhuma repercussão. Você olhava... Estava na Record passando um pouquinho, no Sport TV um pouquinho, mas, cara, não estava ligado, não era aquela coisa que alguns anos atrás você olhava um Pan-Americano de uma maneira diferente. Eu acho que perdeu um pouco o glamour, as Olimpíadas ainda tem um glamour muito grande, mas o Pan-Americano ficou um pouco de lado, de uma maneira geral. Lógico que para o surf ainda teve esse agravante, você estava tendo o US Open, que é um dos eventos mais tradicionais do surf, apesar de não ser CT, é um evento que chama atenção pela maneira como ele é feito, como ele é organizado, várias categorias, é uma grande festa, né? Huntington Beach fica com skate, surf, show de música, tatuagem, enfim. É um evento à parte no meio do surf. É uma coisa que talvez tenha ficado nos anos 80 e tenha mantido a tradição, porque depois que surgiu o CT, o perfil mudou para as melhores ondas, era uma outra proposta, né? outra coisa. E realmente, com os brasileiros disputando um campeonato tão importante, 10 mil, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, o pessoal, a comunidade do surf ficou mais ligada nisso. Até porque alguns brasileiros que estão no CT estavam precisando de resultado, principalmente Iago Dora, que está em 25º do CT, ganhou uma etapa, praticamente garantiu, está surfando muito. Não sei como é que ele não leva isso para o CT, porque o surf que ele apresentou muito superior em alguns momentos do campeonato. E alguns outros atletas importantes também, como o Mineirinho, que estava parado um ano, fez um campeonato maratona. A Tati, que já tinha ficado em segundo uma semana antes no QS 6 mil, agora ficou em terceiro num QS 10 mil. Então, assim, alguns atletas vão se consolidando, vão garantindo o seu ano e podem até pensar num segundo semestre mais calmo, né? E acho que foi muito boa a vitória do Iago e importantíssima para o Alex Ribeiro, que era um cara do CT, que segundo ele correu machucado a maior parte do ano e agora provavelmente vai voltar. Pois é, o Alex que já venceu um 6 mil esse ano, agora fez mais um terceiro lugar, quer dizer, fez um terceiro lugar num 10 mil, né? No quinto lugar, ele ficou em quinto lugar, perdeu pro Iago Dora, dando um aéreo animal no final ali, ele precisava de quase um 10, tirou um 9,33 se eu não me engano. Agora, o Iago usou os aéreos também, né, para chegar na final e vencer também. Ele, na verdade, no último dia ele arrebentou, né? O Iago pegou muito no campeonato, vitória mais do que merecida. E como você mencionou aí, os aéreos, né? Na verdade, cara, o outro campeonato que eu me lembro do Iago se dando melhor também foi aquele Saquarema, que ele entrou de convidado, tirou terceiro. Então, ele, apesar de ser um surfista que entuba muito bem, tem boas batidas, ele segue ainda muito dependente do aéreo. A verdade é que os melhores resultados, as melhores colocações que ele vem obtendo, vem sendo sempre graças aos aéreos ainda. Eu até imaginava que ele conseguisse bons resultados em ondas onde também ele não usasse os aéreos, mas não é isso que vem acontecendo. E com relação ao QS, acho que vale a gente ressaltar que existe 96, o que vale ouro no QS são os 10 mil pontos. Essa que é a verdade. A classificação vem dos 10 mil pontos. Tem a galera que começa a competir, que compete os campeonatos de pouca pontuação, lutando para entrar nos 10 mil. Para ter direito a entrar nos 10 mil. Depois que entra nos 10 mil, pensa na classificação. Então agora, depois desse US Open, a gente teve a virada das pessoas que têm direito a correr, os 96 que têm direito a correr esses eventos de 10 mil pontos, que levam a classificação para o CT. Eu acho que de mais importante aí a gente teve a classificação do João Vitor Chianca, o João Chumbinho, que é uma esperança brasileira do nível do Samuel, Pupo e do Matheus Erdi. Na verdade, sempre foram os três rivais nas categorias de base. E o João conseguiu entrar, se não me engano, está em 60 e pouco, vai começar a disputar os 10 mil pontos pela primeira vez, coisa que o Samuel
e o Matheus já fazem algum tempo. O Matheus conseguiu se manter lá dentro, vai continuar disputando os 10 mil. E o Samuel, infelizmente, está acho que 106, se eu não me engano, vai depender da ausência dos surfistas na frente dele. Então acho que o grande ponto positivo foi a entrada do João e dois caras que infelizmente não estão lá dentro, que são duas esperanças também do surf brasileiro, a gente pode dizer o Samuel Pupo e o Vitor Bernardo, que também era, principalmente antes desses três aparecerem, era a grande esperança brasileira, sempre teve apoio aqui do pessoal da Hang Loose, depois da Billabong Internacional, e que infelizmente agora também perdeu essa vaga entre os 96 primeiros e vai ter que começar a ralar mais lá de trás. Aqui outra coisa que me chamou a atenção também, Marcelo, em relação ao QS, é que a gente começa a observar os nomes, cara, e é impressionante como a renovação está pequena. Muita gente que já teve no CT perde a vaga e aí depois mostra que talvez ainda não seja um nível de top 20 do CT, mas é um nível de top 10 do QS com certeza. A gente for ver, tipo, Matt Benton, Jadson André e vários surfistas, Freestone, vários surfistas que conseguem a vaga com relativa facilidade, estão bem no QS, mas que quando chegam no CT, muita gente olha e fala, esse cara não tem nível CT. Então acho que está faltando uma geração chegar forte pelo QS e entrar no CT para disputar título mundial e não apenas para fazer número. Bom, só para passar aqui, o Alex Ribeiro, né, ele, quando entrou para o CT, ele se machucou no início do ano, competiu as primeiras etapas meio mal, meia bomba, também trocou de equipamento na época, né, foi para Lost, parece que sentiu um pouco de dificuldade. O João Chianca conseguiu uma vitória esse ano no 3000 lá do Chile, de kick, né, e o Matheus Erdi, cara, que foi até a semifinal do Pro Júnior, passou algumas baterias lá no QS 10.000, mas me chamou muita atenção, Andrade, também uma das ondas que ele finalizou, que ele fez até bem, cara, ele quase não conseguia andar, ele parecia estar sentindo muita dor, cara, ele estava surfando de forma estranha. Eu queria falar também das condições do mar. O primeiro dia não teve transmissão, né, não teve transmissão pela internet, o segundo dia sim. O segundo dia foi, cara, a primeira vez que eu vi uma competição em Huntington, que eu fiquei com vontade de surfar, porque não tava aquela onda que tinha um outside, você fazia no máximo 2 manobras, matava barata e dava aquela batidinha no final. Dava para conectar manobrando desde o outside até o inside. Agora pro final foi só piorando. Agora, Marcelo Andrade, que a gente pode mais falar do ranking do QS após esses 2 eventos de nível 10.000. Bom, só para complementar o que você falou de Huntington, o mar é horroroso aqui entre nós, né, amigo? Tem que ser um competidor muito tranquilo para poder se dar bem lá e talvez o Iago tenha se dado bem por isso, por causa dos aéreos, né? Cara, desculpa te cortar, o William Cardoso é um que não gosta daquela onda. Ele fez uma final com o Filipinho, estava há 4 anos sem passar uma bateria, ele passou uma bateria, mas perdeu na segunda. Mas assim, vamos pensar em Huntington com uma importância muito grande, que foi um campeonato em que os brasileiros estavam dando aéreo, estavam dominando. O termo tempestade brasileira, eu acho que surgiu nesse campeonato de Huntington Beach, que o Jadson, Miguel, os caras dando aéreo e os americanos tontos. O que é isso? Os caras estão invadindo aqui, né? Mas é horroroso. E a questão do ranking, cara, é o seguinte, esse ano até vai ter, eu acho que um a mais, 10.000, mas normalmente tem diminuído esses campeonatos de 10.000 ao longo dos anos. Acho que o QS é um produto mal aproveitado da WSL, muito mal aproveitado. Como você falou, tem dia que nem transmissão tem. Então acho que a WSL devia repensar, porque daí que vão surgir os novos talentos do circuito mundial. Ou não, porque nos últimos 2 anos o que está acontecendo é o seguinte, está sendo a porta de reentrada dos caras do CT, que não tem condições, como o Marcelo falou, de ficar no top 20, mas que consegue ficar no top 10. Se você olhar esse ano, só tem 3 caras para se classificar no momento, que eu diria que só um tem condições de surfar no CT no nível legal, que é o Byron Mamia, um havaiano. O resto, o francês, o cozinheiro, fraco, em Jeffreys ele mostrou isso, e o australiano eu nem vou falar, porque eu acho que ele foi bem nesse campeonato, e não vi ele em outros campeonatos, mas acredito, pelo que eu vi, que não é nada de especial. Então, está faltando renovação na Austrália, está faltando renovação em vários lugares do mundo, e talvez seja porque o circuito do QS não seja uma coisa tão atrativa mais para muita gente. Para os brasileiros porque o brasileiro normalmente é um cara de nível
de renda baixo atualmente. Surfistas não são mais aqueles caras classe média alta como era nos anos 80 e vão lá com tudo, com raça, para conseguir uma vaguinha no CT, que é o sonho de vários deles, que é a possibilidade de ganhar um dinheiro e realmente fazer uma carreira. Então, eu vejo que o QS precisa mudar e até como o Martin Potter falou, que ele gostaria, depois da vitória do David Silva, de ver 10 caras novos entrando, não ficar os mesmos caras todo ano entrando pelo QS, se reclassificando. Então a WSL devia repensar isso até para o bem do esporte. Acho que, quem sabe, até regionalizar, fazer um formato novo para o QS, porque eu vejo que está complicado, está sempre mantendo os caras que surfam bem naquele tipo de onda do QS, os que eram no CT, e que não são bons no CT. Infelizmente, tem que dizer isso, porque eu particularmente gosto do surf do Jadson, acho o Jadson muito bom, mas chega no CT, ele não ganha nota nenhuma, o juiz não gosta do surf dele. Eu vejo ondas boas dele surfada que não ganham nota. Então, é complicadíssimo, porque é um julgamento no QS e outro no CT. Agora, também acho que, Marcelo, vale a pena a gente frisar que se eles estão conseguindo a vaga deles pelo QS, mérito total deles e falha da nova geração que não está mostrando surf suficiente para agarrar essa oportunidade e tirar os veteranos, vamos dizer assim. Então, no momento, quem está merecendo estar lá são esses veteranos. E também falar um pouquinho do US Open, que o Marcelo bem colocou, está perdendo um pouco o encantamento, né, cara? Basta a gente ver que não tivemos praticamente nenhum top 10 correndo em Huntington, né? Era um campeonato que, mesmo não sendo CT, muita gente ia pela mídia que proporcionava para dar retorno para os patrocinadores e tudo mais. E esse ano isso não aconteceu. O próprio Filipinho ali do lado não foi nem até a esquina para competir, que já está num outro patamar. E eu acho que talvez essa atenção maior pelos eventos do QS venha pelo lado do surf feminino no momento. Foi a primeira vez que a WSL fez um evento 10 mil no QS feminino. Na verdade foi rebaixado o evento, né? Porque era CT. Ah, exatamente, mas tudo bem. Mas conseguiram colocar uma nova pontuação dentro do QS e mais do que uma nova pontuação, uma premiação equiparada entre o feminino e o masculino. Então eu acho que no futuro a gente vai ver um crescimento muito grande do surf feminino. Mas você tem que ver o seguinte, no masculino tinha o Mineirinho e o Igarashi. Vamos botar o Igarashi, que o Igarashi esse ano está no top 10. Top 10. Então o top 10 e o Adriano foi campeão mundial. Aí seriam as estrelas do campeonato, vamos dizer assim. No feminino, realmente foi um time completo. Stephanie Gilmour surfou muito bem, Carissa Moore, estavam todas lá. Eu acho que assim, as meninas, como estão acostumadas com esse campeonato, como CT, e elas têm uma janela maior agora, por causa que não vão correr em chopo, eu acho que para elas é mais interessante participar. Não só pela grana, como também pela visibilidade que esse campeonato dá. E porque era, como o Matias falou, um CT até o ano passado. Então, assim, eu acho que Huntington ainda tem como voltar a ter um pouco mais de glamour. Mas, como eu falei aqui, precisa que o QS, de uma certa forma, mude para os homens. Porque para as mulheres, como você falou, foi a maior pontuação. Então todas queriam participar porque, você vê, a Sage Harrington, que ganhou o campeonato, praticamente se classificou. Ela garantiu o ano dela e garantiu um bom dinheiro. Botar só agora que acabar, de repente, para um outro programa aí. Marcelo falou uma coisa importante. O único 10 mil garantindo pontos preciosos e tudo mais. E conflito de datas. Então a gente teve o Pan-Americano na mesma data do evento mais importante de classificação do ano para as mulheres. Tem mais um 10 mil dela. Tem mais um dela. Então, os dois mais importantes no ano. Quem não participa praticamente não vai ter chance de se classificar. E diversas surfistas, se no feminino o nível não era tão alto, no masculino, algumas daquelas surfistas tinham pontuação suficiente para estar disputando em Huntington e não puderam, para disputar um evento importante, mas que não valia pontos nem dinheiro. Show de bola. Vale frisar que o Iago foi o quarto brasileiro a vencer o US Open. A Tatiana, quando venceu, ainda defendia o Havaí.
A Tita Tavares venceu em 2000, o Filipinho foi bicampeão e o Alejo Muniz também já venceu venceu o US Open. E o Neco? O Neco venceu o Gotcha Pro. Gotcha Pro. Numa final com o Fabinho Gouveia. Então é isso, valeu Boscoli, valeu Marcelo Andrade, valeu galera, fim do episódio 107. A gente vai se ver em breve, vamos nos reunir para falar da etapa de Tiahupo, lá no Tahiti. Até a próxima, galera. Um abraço.